Olá pessoal, 25 de setembro, sexta-feira, estamos aqui de volta. Como toda sexta-feira, vamos fazer uma coisa um pouco diferente, discutir outros temas, outros assuntos, outras fontes, outros percursos. E hoje eu acabei escolhendo dois grandes compositores brasileiros, mais que dois na verdade, porque envolve letristas, poetas e tal, tudo mais, e que envolve então de um lado João Bosco com Aldir Blanc e de outro lado o Chico Buarque de Holanda. E escolhi os dois porque tentei de alguma maneira fazer um percurso em que se fundam, não é? Os temas ou temas relativamente semelhantes que todos eles andaram batalhando pela vida. E assim, essa é a ideia. A ideia que me chamou a atenção no primeiro momento foi refletir que somos brasileiros e que no Brasil parece que a vida humana tem menos valor do que a propriedade privada. Então, nesse sentido, essa ideia de refletir sobre a vida, sobre o significado de se estar vivo e sobre o porquê, no final das contas, vivemos como vivemos, esses compositores, esses gênios da arte e gênios da música brasileira fizeram lá as suas reflexões, as suas abordagens, tentaram de alguma maneira se aproximar, fazer cercar, digamos, o tema. Eu vou começar comentando um pouco, falando um pouquinho sobre uma das músicas mais conhecidas, entre tantas, né, conhecidíssimas, da dupla Aldir Blanc e João Bosco, que é o De Frente para o Crime. De Frente para o Crime é uma música que nos propõe, digamos, um determinado indivíduo que vai contar uma história que ele observa a partir de uma janela, a partir provavelmente da janela da casa dele. E aí, na frente dessa janela tem um defunto, tem uma pessoa morta, muito provavelmente por aquilo que envolve aí o tema da própria canção, morto em função de um crime. E aí o interessante é este jogo que ambos fazem para nos premiar ou para nos presentear com essa joia, né, da música popular brasileira, quando nos diz que esta pessoa que está deitada na calçada e, morta, e que essa pessoa já não tem mais um rosto. Na verdade, colocaram sobre ela um jornal e o seu rosto então virou, na verdade, a foto de um gol. É interessante porque neste momento todo o foco muda. O nosso defunto já não tem mais importância. Se ele chama a atenção das pessoas, ele chama a atenção das pessoas, mas as pessoas vão lotar um boteco, um bar da esquina, o mais próximo, e lá vão tocar o seu samba, vai baixar o santo, lá vai se vender churrasquinho de gato, lá vão se fazer discursos para se conseguir alguma vaga como vereador e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, desde o vendedor de joias até o vendedor de pastel, tudo isso vai se formando em torno, ou cujo indutor, digamos, tenha sido este crime, mas o crime propriamente dito se torna uma coisa absolutamente secundária. Tão secundária que no transcorrer da história o nosso comentador, ou o nosso personagem central, que é o que está nos contando a história, vai simplesmente fechar a janela de frente para o crime. De alguma maneira, o crime da vida dele simplesmente desaparece. E desaparece da vida de todos, porque de um lado, os que se aglomeraram por ali estão no boteco, e isso vai até a madrugada, e de outro lado, ele, propriamente dito, fecha a janela. O que fazer? Nada a fazer.
Acho que é extremamente interessante nesse sentido toda essa paisagem que se move no interior dessa articulação tipicamente urbana, que é a calçada, o morto, não? O jornal, que é uma figura típica da urbanidade, o futebol, a janela, o boteco da esquina, o vendedor de joias e de quinquilharias, o vendedor de churrasquinho de gato, e todos. De alguma maneira, todos são figuras extremamente voltadas, articuladas no sentido de expressar a realidade urbana, de expressar o mundo da cidade. E é nesse sentido, então, que nós vamos ver, eu vou falar de uma outra música menos conhecida, que dá nome, na verdade, a um disco de João Bosco, que é O Tiro de Misericórdia. O Tiro de Misericórdia fala de um menino. Eu vou ler aqui porque acho que é mais interessante eu ler do que ficar falando aqui, já que é, até onde sei, uma música com menos sucesso. O público envolvido com essa música, sem dúvida nenhuma, quando comparado a De Frente para o Crime, são, em termos quantitativos, é uma coisa absurdamente diferente, imagino eu. E aí os versos são basicamente assim. A história começa onde ele diz assim: e o menino cresceu entre a ronda e a cana, correndo nos becos que nem ratazana, entre a punga e o afano, entre a carta e a ficha, subindo em pedreira que nem lagartixa. Borel, juramento, urubu, catacumba na roda de samba, no herói da macumba, matriz, querosene, salgueiro, turano, mangueira, São Carlos, menino mandando, ídolo de poeira, marafo e farelo, um deus de bermuda em pé de chinelo, imperador dos morros, reizinho nagô, o corpo fechado por babalaô. Nesse sentido, então, o que nós temos é um personagem muito comum e muito típico daqueles meninos, ou alguns daqueles meninos que sobem e descem os morros do Rio de Janeiro, ou entram e saem das favelas de São Paulo, de Belo Horizonte, ou de tantas outras metrópoles que existem no Brasil. Esta criança que, de alguma maneira, se acha adulto, que tenta sobreviver em meio a essa violência toda, e que se estabelece, então, enquanto uma espécie de reizinho nagô, alguma coisa que vai dizer para si mesmo que está livre de todo mal, que está livre de toda violência, que está livre dos inimigos, que pode se livrar de fato daquilo que pode colocar a sua vida em risco. Mas essa história vai baixando e vai andando e vai indo e tal, e um pouco mais para frente, já quase que no final da música, a história então tem o seu, ou pelo menos se aponta para o seu desfecho, que é o desfecho da tragédia, sem dúvida nenhuma. E ela vai nos dizer assim: grampearam o menino do corpo fechado e barbarizaram com mais de 100 tiros. 13 anos de vida sem misericórdia, e a misericórdia de um último tiro. Morreu como um cachorro e gritou feito um porco, depois de pular igual a macaco. Vou jogar nesses 3 que nem ele morreu, num jogo cercado pelos 7 lados. É a tragédia da tragédia. Mas é a tragédia que também se esvai, tal como o corpo estendido no chão, e que as pessoas vão tirando ali ilações de todos os tipos, a festa no boteco da esquina e assim por diante, o gol que está na cara do morto. Aqui também a imagem deste menino levando mais de 100 tiros e pulando como um macaco, morrendo como um porco, é na verdade um ponto de partida para se jogar no bicho, para ver se ganha algum nessa altura do campeonato, com a maneira pela qual essa sociedade olha para as suas próprias entranhas, para a violência que a cerca, e mais do que isso, para a violência a que ela pertence. A violência que torna tudo muito natural, torna natural que os generais que mataram tantos durante a ditadura saíram absolutamente ilesos desse processo todo, quase como vítimas, para alguns até como vítima.
De alguma maneira, nos coloca então esta relação entre o herói, aquele que é o reizinho Nagô, aquele que tem o corpo fechado, aquele que por mais violento que seja, e quanto mais violento seja, mais com o herói se parece, como o Jair Bolsonaro, seus filhos e suas milícias e tudo mais. Então, nesse sentido, a música de João Bosco e Aldir Blanc, ela nos cerca. Ela nos coloca frente a frente às nossas próprias mazelas, aos nossos dilemas, a maneira como entendemos a vida e entendemos a organização da vida e o sentido da vida. De alguma maneira, tudo isso está permeado, está costurado por uma violência brutal que o Chico Buarque, então, vai fazer uma leitura quase que bucólica. Assim, a violência é exatamente a mesma, o resultado é exatamente o mesmo, a maneira como a vida se destrói, se decompõe em meio a tudo isso é exatamente a mesma, mas, bom, Chico vai fazer outra leitura e vai fazer essa leitura a partir da leitura de uma mãe. A mãe que vai falar do seu guri, bom, o meu guri, um guri trabalhador, que chega todo dia em casa com documentos diferentes, chega todo dia em casa com cordões de ouro, com joias e com dinheiro e etc e tal, e quando ela vai fazer alguma coisa para agradá-lo, ele já saiu para trabalhar, e quando ela vê, né, este guri, a sua foto está no jornal com uma tarja preta sobre os olhos para que ele não possa ser identificado, afinal de contas era um menor de idade. Um menor de idade, tão menor de idade quanto o pivete que fica, bom, no semáforo, pedindo chiclete, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa num inglês horroroso, num inglês terrível. E nesse sentido, então, este ser vai se desenvolver no sentido de pegar um carro, descer pela ladeira, deixar para-lama, para-choque, deixar tudo, mas que de alguma forma vai se assumir como um grande herói da Fórmula 1, seja ele qual seja de que tempo seja. E é esse o sentido que de alguma maneira esses poetas, esses músicos, esses artistas, estes homens que olham para o Brasil com um olhar tão requintado e ao mesmo tempo que neste requinte começa e consegue perceber e ordenar a nossa própria miséria, a nossa violência, a nossa incapacidade de olharmos para nós mesmos como humanos, como seres vivos, como aqueles que, na verdade, de alguma maneira, a sociedade como um todo, e vivemos em sociedade para que isso se realize, não para que se realize a propriedade privada, e nem muito menos que se realize, de alguma maneira, o poder de um Bolsonaro ou qualquer coisa que o valha. O poder desses generais, acho que nem vale a pena continuar comentando isso, vocês já devem ter chorado todas as mágoas, não é, em função de tudo isso, mas precisamos nos debruçar sobre nós mesmos, debruçar sobre a nossa vida, debruçar sobre este movimento que é a existência da sociedade brasileira, da sociedade urbana brasileira, ou como diria, e eu já repito e já repito e já repito tantas vezes, como diria o Rui Moreira, aqueles que vivem numa cidade que não tem urbanidade. Vivemos na cidade sem a urbe, vivemos um campo que não é campo, vivemos numa sociedade onde quase 90% de todos nós está dentro da cidade, mas nós não sabemos disputar nem o poder sobre o processo produtivo. Nós vamos disputar, na verdade, a nossa capacidade de consumo, vamos disputar os R$600 por mês de uma figura, ou de uma figura coletiva como o próprio Congresso Nacional ou o dito cujo do presidente da República. Vivemos nessa relação absolutamente doentia com a ideia de Estado, mas não sabemos efetivamente o significado da vida, o valor que isso tem e o porquê que no final das contas é muito mais fácil sermos presos porque roubamos uma galinha do que sermos presos porque matamos tantas pessoas de uma maneira ou de outra, porque saímos então de um helicóptero comemorando a morte de alguém que tinha acabado de ser fuzilado por um sniper. De alguma forma, precisamos pensar
efetivamente sobre o significado da vida. Porque talvez refletir sobre o significado da vida possa nos permitir refletir sobre o significado de sermos brasileiros e do que é o Brasil e, afinal de contas, que sociedade é essa que nós somos e precisamos ser. Queridos e queridas, um grande abraço, um ótimo final de semana. Espero que, de alguma maneira, tudo isso nos permita conversar, nos permita trocar ideias, criar caminhos, achar caminhos, talvez, que esses artistas magistrais nos apontam de uma forma tão contundente, tão triste e tão importante. Bom final de semana e até segunda-feira.